vou deixar bem claro. Pra mim, qualquer pessoa que continuar apoiando o Bolsonaro após o primeiro ano de seu governo é tão mau caráter, desumano e patife como ele. Não converso, não me relaciono e nem fico no mesmo ambiente que esse pessoal. Olha só. Amém. Muito Amém. preocupado agora de alguém falar assim, eu sou bolsonarista, Não. eu vou ter que honrar o meu Twitter e me Não, levantar. aqui Amém, pastor. Não, você, só o diretor que é negacionista, mas assim, mas, cara, assim, de verdade, eu concordo absolutamente. Porque, de novo, né? Se a ideia, o amor é cuidar do próximo, etc., não é esse cara, né? Não é impossível que seja esse cara. E vale ressaltar, porque olha só, eu conheço muita gente boa que votou no Eu Bolsonaro. também. Tá? Sim. Então, eu coloquei aqui, ó, pra mim, qualquer pessoa que Continua. continuou após, ainda deixei bem claro o primeiro ano. Então, já tinha passado muita coisa. Eu não tô falando das pessoas ótimas que eu conheço. Muita gente voltou enganado, muita emocionada, gente jogou... fake enganado. news. Não, foi, teve. teve um Eu pouco. tenho a raiva que você tem dessas pessoas. É. Mas eu conheço pessoa formada, mano, que conseguiu Eu cair de me mostrar site. Olha aqui o kit gay, um site fake. Olha a mamadeira que chegaram pras crianças. Entendeu? É. Então, assim, eu conheço pessoas que, na minha opinião, foram inocentes, equivocadas. A parte da inocência do tipo, eu não sabia que ia ser tão ruim, apesar de estar gritando na cara que ia ser ruim, ok, vá lá. Eu tenho amigos, principalmente de pessoal que trabalhava, pessoal de empresa, geralmente, né? A galera que fica pensando em num outro rolê, teve muita gente que embarcou e tudo mais. Mas é igual você fala aqui, cara, assim, as pessoas assim, que voltaram atrás, as pessoas que entenderam a merda, que entenderam a safadeza, Se arrependeram. tá tudo certo, entendeu? Lógico. E eu tô te dizendo que não precisa nem votar a favor de ninguém esse ano. Só de falar, eu já me arrependo de ter votado nesse cara, Pelo menos... tá tudo bem, entendeu? Assuma esse arrependimento. Já, pra mim já tá tudo bem. Mas de fato, quem ainda defende, meu pai do aí céu, eu reafirmo, assustador. pessoas da minha família, pessoas do meu sangue. Não me relaciono. Não tem como uma pessoa que tem um caráter do bem, depois de... E isso eu falei 1 ano. Estamos falando hoje depois de 3 anos. Depois de 3 anos. 650 mil mortes depois, Você entendeu? que a gente poderia ter evitado aí pelo menos umas 450, que tranquilamente a gente poderia Se ter ele evitado. tivesse tentado evitar uma, Se ele fizesse um mínimo, tá ligado? né? Ó, Se ele mostrasse respeito por quem morreu. O Já mínimo seria- respeito. Cara, ele A mínima compaixão. imitando asfixia. Exato. Hoje eu tava ouvindo um podcast que eu gosto muito também, e os caras estavam relembrando tanto de absurdo que esse cara fala. Não é de antes, não é vídeo. Como presidente, mas absurdos. Que quando põe tudo um do lado do outro, dá uma revolta. Eu tava vendo o Marcos Uchoa, tava no Flow, né? O Igor em algum momento comentou, pô, mas tem a coisa da pandemia. Aí ele falou assim, olha, pera, não vou nem... Assim, o Marcos Uchoa não, o Calil. Era o Calil de Minas. Ah, Tá fechado com nós também, né? Graças a Deus. Aí ele virou e falou assim, o seguinte, eu não vou nem falar de economia. Eu não vou falar de nada. Só vou falar que, cara... Esse cara não quis comprar vacina, esse cara falou do jacaré, esse cara fez que tava faltando ar, ele falou que ele não era coveiro, ele falou que era gripezinha, o histórico de atleta, vai pro inferno. Não precisa falar de mais nada. Mas nada. Né? Por isso, ele já é um lixo de ser humano, ele é um cara que, tipo, ele precisa pagar por tudo isso, sabe? Em algum momento esse cara vai ter que pagar por tudo isso, mano. cara. Ele vai, mano. E assim, o que eu falei, esse rolê do mesmo ambiente é muito louco, porque... Eu ouço algumas pessoas falando assim, não, você não pode separar de quem você gosta por causa de política. Mas não é uma questão política. Então, não, mas eu concordo. isso Mas eu pra não mim- gosto dessa pessoa. Essa é a questão. Isso pra mim não é política, É. saca? Porque pra mim são coisas pessoais mesmo, Não, é assim. sociedade. Tipo assim, cara, o cara, ele é racista. Tipo, pelos meus amigos, eu não aceito isso, sabe? Aí o cara, tipo, o cara é homofóbico. Tipo, porra, pelas pessoas que eu gosto, eu não aceito isso, cara. Tipo, não tem como aceitar. E uma pessoa razoável não tem como aceitar isso. Sabe, Se a pessoa aceita e apoia isso, tipo, se ela tá contra os meus, ela tá contra mim também, tá ligado? Tipo, é o mínimo, cara. Eu tive parente que sofreu na mão da ditadura. Então, isso é uma questão que pega muito em mim, sabe? Eu tive tio que ficou maluco por causa da ditadura. Ele
nos anos de chumbo ali, ele sumiu durante um tempo. E depois que ele voltou, ele não disse o que aconteceu, mas ele já voltou diferente. Ele não disse onde ele estava, ele não disse o que aconteceu. Nunca disse. Sabe? Ele nunca falou. Ele morreu sem falar o que aconteceu naquele período que ele teve desaparecido. Sabe? Só que ele era um cara que na época da ditadura, meu pai conta, porque é tio do meu pai, eu não tive muito pouco contato com ele. E eu lamento muito ele ter morrido antes de eu ter me despertado politicamente. Porque eu tenho certeza que a maneira como eu penso hoje, eu ia descobrir muita coisa dele. Ia fazer ele falar, ia fazer ele se abrir. Com certeza. Sabe, porque o meu pai fala que a lembrança que ele tem desse tio é dele de madrugada e num quintal, eles moravam num quintal de terra, assim, e a lembrança que ele tem dele é desse tio ir de madrugada, abrir uma cova enorme, jogar todos os livros dele lá, pôr fogo e tampar. Nossa. Sabe? E, cara, eu tenho um amor pelos meus livros, sabe? E eu sei que num governo de perseguição e exclusão, eu teria que fazer isso com os meus também, sabe? Então eu visualizo, quando meu pai conta essa história, eu me visualizo fazendo isso. Então me dói muito. Então esse cara homenagear torturador, sabe? Falar que não, matou pouco. O erro foi que matou pouco, sabe? Então isso é onde me pega mais. Eu sou totalmente dessa opinião. Eu falo que quando vejo um bolsominion na rua, eu atravesso a rua. Sabe? Eu se sei que o comércio é comandado por um bolsominion, eu não compro lá. Tá? Porque é uma galera que prega o boicote. É uma galera que... Eu sou artista, sabe? Eu sou artista, o Marcão é artista. A gente voltou a passar por uma época onde nós somos chamados de vagabundos, onde as meninas são chamadas de puta. Sabe? Isso tudo, até pouco tempo atrás, era um motivo de vergonha. Esse cara trouxe esse pensamento de nós. É isso, cara, sabe? assim, parece que a burrice, né? A burrice, a chucrice voltou pra moda, tá ligado? Porque assim, as pessoas tinham vergonha... Você falou, tinham vergonha de ser burras, né? Assim, as pessoas sempre foram o que elas são. Agora, o que elas têm é uma referência. Elas têm alguém que legitima saíram da toca. Isso. Saíram da toca. Agora... Não, tem muita gente que é mais poliana que fala assim, nossa, o Brasil piorou. Não piorou, era isso, sempre foi, né? Esses 30% conservador escroto que votou nele, tava aqui em São Paulo votando no PSDB 30 anos. Isso. Essa mesma galera, são os mesmos 30%. Tem a galera que tá ali no meio, né? Que o Brasil acho que é o único país que tem gente que pula de direita pra esquerda, que tem 20% que pula de uma eleição pra outra. Você não conhece gente que assim, eu votei na outra eleição no Bolsonaro só porque o Lula não tava. Você não conhece ninguém assim? Tem muita Votou no Bolsonaro, a segunda opção. A primeira opção era o Lula, já que não tem, vou votar no Bolsonaro. Você vê as pesquisas da outra eleição. As pesquisas com Lula mostravam o que mostra hoje. Mesma coisa. Então teve gente que aconteceu isso. Mudou de lado. Não tem o Lula, então vou votar no Bolsonaro. Não sei se vocês viram o vídeo do Datena, que o Datena, inclusive, né, é o absurdo do absurdo, porque ele tá como pré-candidato, mas com um programa diário na televisão e falando que ele é pré-candidato. Esta porra é publicidade eleitoral antecipada, né? Não precisa ser muito esperto pra saber disso, mas enfim. Aí ele foi falar pra um cara na rua, falou assim, Datena, você tem meu voto, viu? O cara falou num link ao vivo. Ele, não pode falar isso, né? Eu sou só pré-candidato, não defini, não sei o quê. Mas, você tá pensando, você vai votar, cara então... É um gênio, né? Vamos falar a verdade. Calma, ele é um gênio, calma, né? Que aí fica muito gostoso. Que ele fala assim, não, mas pô, obrigado, viu? Obrigado pela tua confiança. Ele fala assim, eu falo assim, é isso mesmo, seu Datena. Eu vou votar em você e vou votar no Lula pra tirar esse cara que tá aí. Aí ele, não, é que eu tô meio do outro lado, né? Não sei o quê. Eu falo assim, não, então muda de lado. Eu vi o final. Então, assim, cara, E aí, será que ele gostou, DVD? Eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.